Olá, meus amores! Estamos aqui para dar continuidade à aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, no vídeo anterior a gente viu que a Europa se preparava para uma guerra e eles já tinham armas, motivos, alianças feitas, faltava só um estopim, algum evento para que de fato a guerra se iniciasse. E o que vai ser esse estopim da guerra? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tá, Ingrid, mas quem é esse homem na fila do pão? O Francisco Ferdinando, gente, ele era o príncipe do Império Austro-Húngaro, aquele lá que dominava os povos eslavos. E aí, um belo dia, ele resolve visitar um desses povos, a Sérvia. Só que dentre esses povos eslavos, o mais revoltado, porque queria ir à sua liberdade, era a Sérvia. Então, eles odiavam, não gostavam nem um pouco do Francisco Ferdinando. Mesmo sabendo disso, ele resolve ir até lá fazer uma visita. E o pior, gente, ele vai num carro aberto, ao lado da sua princesa, acenando para os sérvios, né, que estavam ali na força do ódio. Então, enquanto ele estava lá de boa, passeando, de repente ele é surpreendido com tiros a queima-roupa. O militante de uma sociedade secreta sérvia, o príncipe Gravili, atira tanto no arquiduque quanto na princesa Sofia, a sua esposa. Após esse assassinato, a Áustria vai com tudo para cima da Sérvia, mandando o exército, fazendo ataques, e não só ela, a Alemanha, por estar aliada à Áustria, também invade a Sérvia, ou seja, ela estava sendo massacrada. E quem surge em defesa da Sérvia? A Rússia, já que as duas defendiam o pan-eslavismo. Então a Rússia manda também tropas para a Sérvia para ali agir em defesa dela. Quando a Inglaterra e a França, que são aliadas da Rússia, fica sabendo que a Alemanha estava no confronto, manda também as suas tropas em defesa da Sérvia e assim se iniciam os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente fala que o estopim, o que faz com que a guerra se inicie, é o assassinato do Francisco Ferdinando. Ok? Ficou claro? Beleza. Muito bem, gente. A guerra começou. E aí ela tem duas fases. A primeira fase é a fase de movimento. É o momento em que os países começam a se expandir aos poucos para os territórios dos inimigos, fazendo bases militares, fazendo estratégias. E nessa guerra de movimento, quem mais vai avançar é a Alemanha, né? É o momento em que a Alemanha mostra a sua superioridade em relação aos outros países. Ela é a que mais se movimenta, a que mais avança, a que mais chega aí nos territórios dos inimigos. Só que esses avanços vão ficar cada vez mais difíceis, já que boa parte da Primeira Guerra Mundial é feita por via terrestre, vai ficar complicado esses avanços acontecerem. E aí é onde vem a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que é a fase das trincheiras. O que são essas trincheiras? São valas, buracos feitos no chão, onde os soldados ficavam ali fazendo seus ataques. Essas valas, gente, eram assim, tinham quilômetros de distâncias, invadiam países, e lá, além de fazer os ataques, era onde eles comiam. Quando morria algum soldado ficava também nessas valas. Então, era um lugar muito difícil para os soldados, onde eles tiveram que ficar por praticamente toda a guerra. Imagina só o soldado ali lutando junto com seu companheiro, ele é atingido, morre ali do seu lado e não tem como enterrar, não tem como cuidar. Então foi de fato uma guerra não só muito sangrenta e de muitos danos físicos, óbvio, mas também psicológicos, né? Por tudo que esses soldados passaram ali nessas trincheiras, tá? Nessa fase das trincheiras, a gente vai ter um certo equilíbrio entre os países. Ambos vão utilizar táticas de guerra parecidas, vão fazer ataques, vão morrer dos dois lados, tanto na aliança quanto na entente. Então, diferente lá da fase de movimento em que a Alemanha vai mostrar uma certa superioridade, agora a gente tem um equilíbrio. Não dava para saber ainda quem que ia vencer a guerra. Até que 3 acontecimentos começam a mudar o rumo dessa história. O primeiro deles é a mudança de lado da Itália, né, gente? A Itália inicia a guerra do lado da Alemanha, mas quando o negócio começou a pegar fogo, ela muda para o lado da Entente. Então ela entra na guerra combatendo, indo contra
a Alemanha, ou seja, enfraquecendo aí o lado da aliança. Por isso que a gente fala que ela é a grande traidora, né? A vira-casaca da guerra. O segundo acontecimento é a saída da Rússia. A Rússia, em 1917, vivia a sua Revolução Russa, ou seja, a Rússia está vivendo uma guerra dentro do próprio país. E aí, diante disso, o Império Russo entra em contato com a Alemanha e pede a saída dela, faz um acordo. Esse acordo ficou chamado de Brest-Litovsk. A Rússia pediu a saída da guerra em troca de alguns territórios para a Alemanha. Isso vai enfraquecer a Entente, já que era menos um país aí que estava lutando ao lado dela. E vai ajudar bastante a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha no mapa fica entre a Rússia, a Inglaterra e a França. Então, nesses combates, a Alemanha ficava no meio das duas, então ela sofria ataque dos dois lados. Com a saída da Rússia, ela pôde voltar a sua atenção só para os combates com a Inglaterra e a França, né? O terceiro motivo, que aí esse sim vai ser decisivo para o fim da guerra, é a entrada dos Estados Unidos. Gente, até então os Estados Unidos só estavam fornecendo arma e alimentos para a Entente, né? Ela meio que ficou do lado da Entente, mas olha, não vou entrar em conflito, vou ficar aqui só fornecendo, vendendo o que vocês precisam. Ou seja, lucrando, né? E aí, na metade da guerra, no final de 1917, ela resolve entrar. Aí tu imagina, estavam já há 2 anos de guerra, galera lutando, soldados lá na trincheira, a gente morrendo do lado da aliança, a gente morrendo do lado da Entente, cansados já. E aí entra os Estados Unidos. O cara assim, novinho em folha, chega com força total, com dinheiro, com arma, com gás, entra na Entente e resolve a parada, meu povo. Fica realmente sem chances da Alemanha continuar. E aí no ano de 1918, a Alemanha assina a sua rendição e é o fim da Primeira Guerra Mundial, tendo aí como vencedores a Entente. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma reunião entre os países vencedores da guerra. Essa reunião a gente chama de Conferência de Paris. Nessa Conferência de Paris, a gente vai ter tratados assinados onde iam ser decididas algumas coisas acerca de territórios e o que ia acontecer com os países que haviam perdido. A conferência começa com o discurso do presidente Woodrow Wilson, né, onde ele vai ali apresentar 14 pontos que ele achava relevante para aquele momento. Ficou conhecido então como os 14 pontos de Wilson. Foi um discurso pacifista, gente, né? Ele veio trazer ideias como devolver os territórios que tivessem sido conquistados durante a guerra, que não tivesse punições para os países que haviam perdido, que fosse criado um órgão chamado de Liga das Nações, que serviria para evitar com que acontecesse algum outro conflito mundial. Esse grupo seria formado pelos países que tinham vencido a guerra, e que esse ninguém apoiou mesmo, que não tivesse vencedores na guerra, né? Que não tivesse nenhum vencedor oficial, que, olha, muita gente morreu, foram milhões de pessoas mortas, então não há o que se comemorar. Acabou o conflito e não teve vencedor. A galera vai ver aquele discurso do Wilson e vai dizer, como é, meu filho? Quer dizer, então que eu passei 4 anos lutando numa guerra, venci, e tu quer agora que não tenha vencedor? Sai daí, Wilson, que tu não sabe de nada. Ou seja, o pobre do Wilson lá acaba não tendo muito ibope nas suas ideias. E aí, o que de fato vai ser decidido nessa Conferência de Paris? Primeiro, eles vão criar um tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes falava das punições que os países perdedores iam ter que sofrer, né? Desses países, meio que vai ficar focado mais na Alemanha, né? Porque ela era a principal. Então, por exemplo, a Alemanha estava proibida de ter exército, né? Na verdade, ela ia poder ter, assim, uma quantidade mínima de soldado, né? Mas o suficiente para que ela não se atrevesse a querer fazer uma guerra novamente.
Ela teve que devolver todos os territórios conquistados, inclusive a Alsácia-Lorena, ou seja, a França teve a Alsácia-Lorena de volta. Então ela teve que devolver todos os territórios conquistados e também pagar uma indenização altíssima aos países vencedores. Então, gente, a Alemanha ficou arrasada, né? Ela tinha perdido a guerra, estava com uma crise econômica, política enorme, já que havia gastado muito dinheiro na guerra. Mesmo assim, teve que pagar uma indenização altíssima aos vencedores, teve que devolver os territórios e ainda não tinha exército, ou seja, ela ficou realmente arrasada, humilhada com esse tratado de Versalhes. Além desse tratado, a gente teve a assinatura de outros, né? Como, por exemplo, o Tratado Saint-Germain, que pegou o Império Austro-Húngaro e fragmentou ele em vários estados independentes. Então, lembra daqueles povos eslavos lá? Os croatas, os tchecoslovacos, eslovênia, eslovaquia? Então, houve uma fragmentação dele e ele foi dividido em vários países pequenos, como Eslovênia, Eslováquia, Tchecoslováquia, enfim, esse povo aí de nome muito complicado. Como vocês podem ver no mapa, isso vai causar uma mudança no mapa da Europa naquele período, né? Em 1914 a gente tem aqui o Império Austro-Húngaro e do outro lado a fragmentação dele, ok? Outra coisa que foi acordada na Conferência de Paris foi a Liga das Nações, né? Esse órgão que ia ser responsável por conter aí os conflitos mundiais, fariam parte deles países vencedores. Então sempre que alguém tivesse algum conflito, em vez de apelar para a guerra, eles iam tentar resolver, sendo aí mediadores, mas é algo que não dá muito certo, né? Até porque poucos anos depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi importante porque serviu como base para a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que a gente tem até hoje. Agora a gente vai falar das consequências que essa guerra trouxe para o mundo, né? Primeiro a gente tem a morte aproximadamente de 10 milhões de pessoas. 10 milhões, é muita gente, é muito sangue derramado, inclusive de inocentes que acabaram aí perdendo suas vidas por conta da ganância desses países que têm uma busca incessante por dinheiro, por poder. O segundo motivo foi os Estados Unidos se tornar a principal potência mundial. Com a guerra, a economia da Europa ficou arrasada, né? Os Estados Unidos, durante boa parte dela, ficou apenas vendendo, fornecendo alimentos e quando entrou, foi para decidir a parada e saiu de lá como a grande potência. A Europa agora devia para os Estados Unidos, né? Tinha a sua economia extrema muito dependente dele. Era ele que vendia para todo mundo, era ele que comprava de todo mundo. Então, os Estados Unidos chegou aí para quebrar a hegemonia europeia aí de tantos séculos. O terceiro motivo, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Como os homens foram para a guerra e muitos deles não voltaram, as mulheres teve que dar um jeito de sustentar suas famílias. Então, é o momento em que elas vão gradualmente se inserindo no mercado de trabalho. E por fim a gente tem o surgimento dos regimes totalitários, né? A guerra tinha deixado claro que o liberalismo havia falhado, que não tinha dado certo. Então era necessário encontrar um novo caminho, que certamente não seria o do socialismo, que era o que estava bombando na Rússia. Então se de um lado eu tenho um liberalismo falido, do outro eu tinha o socialismo temido. Então era preciso de algo novo. E o que é que surge? O nazismo e o fascismo. Esses regimes vão ser responsáveis pela recuperação da economia, principalmente dos que haviam sido humilhados na Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha, como a Itália. Então, se a Alemanha renasce das cinzas aí, liderando mais uma guerra, é graças a esses regimes, né, como o fascismo, como o nazismo. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Por hora, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima.